Mais uma vez, na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, nós lemos o trecho que nós lemos exatamente na semana passada. Eu gostaria de relembrar com vocês aquilo que nós pudemos falar dos primeiros versículos e prosseguir até, se permitir o Senhor, assim podermos chegar até o versículo 13. Então eu vou pedir para que os irmãos abram e deixem abertas as suas Bíblias. Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Temos diante de nós, meus irmãos, um texto que já pôde ser introduzido na semana passada, e a partir dessa introdução nós percebemos que tudo aquilo que é um tanto quanto desconhecido dentro da palavra de Deus, é pelo Espírito Santo que isso se torna conhecido. E o apóstolo Paulo está falando aqui de uma revelação, está falando de algo que ele conseguiu compreender a partir daquilo que ele viu Cristo fazendo através da vida dele em todas as localidades por onde ele passava. Paulo vai detalhar esse mistério, ele chama isso de mistério, mas conforme nós explicamos na semana passada, a palavra mistério no contexto do Novo Testamento e na língua grega não tem o mesmo sentido que mistério na língua portuguesa. Nós falamos que mistério na língua portuguesa tem a ver com algo oculto, tem a ver com algo que carrega em si um ar de desconhecimento, mas mistério na língua grega não tem a ver com isso, mas tem a ver com símbolo. Nesse sentido, meus irmãos, a palavra de Deus chama a ceia do Senhor de mistério de Cristo. Por quê? Porque nela nós temos elementos que apontam para uma realidade maior do que eles mesmos. A finalidade da ceia não é o comer, não é o pão e não é o cálice, mas é o que eles estão representando no ato da ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Esse mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo, não o foi revelado só pelo fato de ele ser um apóstolo, mas porque ele, pelo Espírito Santo, estava compreendendo a dimensão da graça de Deus, estendida também para os gentios. Nós sabemos disso, irmãos, porque Paulo falou disso durante todo o capítulo 2. Falou sobre a universalidade do pecado, falou sobre os efeitos devastadores dele sobre a nossa mente, e também abordou, a partir do versículo 11, que os gentios foram incluídos nessa tarefa de pregação do Evangelho, a tal ponto de eles também serem coparticipantes, juntamente com os judeus, das riquezas de Deus. Nós estamos aqui falando sobre essa questão, e Paulo achava importante falar sobre essa questão, porque ele estava pregando a um público que não foi criado na lei do Antigo Testamento.
Paulo estava pregando para um público que veio a conhecer o Evangelho muito tempo depois da sua origem, lá nos antigos tempos, conforme narrado pelo Antigo Testamento. Éfeso não fazia parte do povo de Israel geográfico. Éfeso recebeu o Evangelho a partir de uma pregação dos apóstolos, conforme você pode ler lá em Atos capítulo 19. E isso fez com que a pergunta surgisse, mas então, o Evangelho não é só para os judeus. O Evangelho é para todo mundo. Mas a grande questão, meus irmãos, é que houve um tempo específico para que isso pudesse acontecer. E para acontecer, algumas coisas do Antigo Testamento precisam ser melhor explicadas. Nós insistimos aqui na semana passada que missão não é uma coisa do Novo Testamento. Não é uma ordem de Cristo Jesus apenas. Não é algo nessa nova dispensação. Mas lá no Antigo Testamento, conforme um dos salmos mais conhecidos nossos, que é o Salmo 96, você já vê um pedido: anunciai entre as nações a sua glória. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ou seja, o povo de Israel sempre foi um povo chamado à missão. O povo de Israel sempre foi um povo chamado a proclamar as virtudes de Deus. A diferença é que no Antigo Testamento isso acontecia de um jeito que não era o mesmo jeito do Novo Testamento. Quando alguém queria se filiar ao povo de Israel, não tendo nascido em Israel, no Antigo Testamento, ele precisava ter a marca da aliança de Deus, que era a circuncisão. Ele precisava passar por todos os procedimentos da lei, ao passo que hoje, não porque a lei foi abolida, mas porque ela foi cumprida em Cristo, nós temos o batismo como a porta de entrada de toda pessoa no reino de Deus. E esse batismo é um batismo para todos. Esse é o grande mistério que Paulo estava conhecendo e vivenciando na sua vida. Isso nos fez pensar, meus irmãos, que tratar a mensagem do Evangelho como algo restrito a uma localidade ou como um resultado de uma cultura particular é uma coisa que faz muito mal para nós. Porque geralmente quando nós pensamos em Evangelho, nós temos já o perfil de pessoas que nós queremos alcançar. E quando nós pensamos nesse perfil, geralmente esse perfil não inclui algumas tribos urbanas que são muito comuns nos nossos dias. Tanto é que a abundância de igrejas hoje se deve ao fato de que as tribos estão pensando em formar a sua própria comunidade para que entre eles possam viver a mesma prática cultural, coisa que no Evangelho já não é mais possível. Porque Paulo não diz isso em Efésios, diz em Gálatas. No Evangelho já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a minha vida passa a ter algumas marcas que, na verdade, irmãos, isso constitui o grande mistério do Evangelho. Seja você quem for, tenha você nascido onde você tenha nascido, seja você alguém de qualquer tipo de nacionalidade, se você está em Cristo, você terá as mesmas características. Você terá as mesmas evidências de salvação. E isso é para que nós lembremos, nosso Deus não é Senhor só dos presbiterianos, só dos evangélicos. Nosso Senhor é Senhor de toda a terra. Toda a terra, um dia, estará diante do Senhor para prestar contas em relação ao próprio Evangelho. Esse mistério estava sendo revelado a Paulo. Este símbolo estava sendo dado a Paulo a partir da pregação que ele fazia para povos que originalmente não tinham sido criados na aliança de Deus, conforme a lei que nós encontramos no Antigo Testamento. E, irmãos, isso nos ensina algumas coisas que são bastante interessantes. Nós pudemos falar de uma delas na semana passada, que é justamente o fato de que, como o pecado é algo universal, é algo estendido a todo ser humano, nós não podemos ignorar os seus efeitos devastadores. E se eu excluir o pecado, eu não consigo explicar as coisas mais básicas do meu ser. Porque todos nós, em algum tempo, nos perguntamos por que nós somos ou fazemos o que somos e o que fazemos. A resposta para isso está no pecado. Nós somos assim porque em nós brotam desejos que nos levam para fazer isso e que nós ouvimos esses desejos. Às vezes a gente se coloca dentro de um perfil, dentro de uma personalidade e justifica as nossas ações dizendo assim, não, é porque eu sou uma pessoa mais ansiosa, eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa mais raivosa, eu sou uma pessoa mais dada à ira. Irmãos, isso não é traço de personalidade. Porque uma das coisas que você pode encontrar dentro do fruto do Espírito é uma coisa chamada domínio próprio.
Então, se nós temos algumas características que são proeminentes em nós, isso é falta de domínio próprio, pura e simplesmente, mais nada. Nós não justificamos as nossas condutas pessoais pela nossa personalidade, mas nós justificamos isso a partir da existência de algo que nos leva a ser assim, e que por nós mesmos não há forças para nós lutarmos contra isso. Por isso é muito fácil você ouvir as pessoas dizendo, não, eu sou ansioso mesmo, esse é o meu defeito. E quando a gente pensa em casamento, eu acredito que é até uma coisa que faz a gente pensar um pouquinho melhor, antes de assumir um compromisso desse. Porque uma vez eu li um livro, né, como eu comecei a fazer um mestrado em aconselhamento, eu li muitos livros que retratavam conversas que aconteciam entre as pessoas que eram aconselhadas pelos autores dos livros. E numa dessas conversas era o conselheiro, marido e mulher sentados, e de repente o marido começa a falar todos os defeitos da mulher dele e tudo mais, e de repente a mulher levanta e fala assim, escuta, você não prometeu casar comigo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, então aguenta, meu filho, é assim que eu sou, e eu vou continuar sendo assim. Então, você casou comigo, não casou? Eu sou assim. Irmãos, por mais que isso seja uma coisa normal, isso é uma coisa que biblicamente não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque esse mistério do qual Paulo está falando é um mistério que vai derrubando barreira por barreira que nos separava de Deus, inclusive essas que nós chamamos de desvios de personalidade. Paulo vai falar muito sobre isso a partir do versículo 11 do capítulo 2. Entre os versículos que podem dizer isso, veja só o que diz o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre povos e a inimizade diante de Deus. Cristo derrubou essa barreira. Então você já não tem mais motivos para permanecer como você está. Se você está sofrendo de alguma coisa assim, você não precisa de um psicólogo. Sabe do que você precisa? Você precisa do Evangelho. Evangelho muda, Evangelho transforma, porque todos os seus defeitos são defeitos que se explicam a partir da natureza inclinada para o mal que eu tenho e que você tem. Tire isso e você não consegue explicar mais nada. Por quê? Porque você vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que você vive num mundo mau. Da onde veio essa maldade? Você vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, que você vive num mundo cheio de gente corrupta. Da onde veio essa corrupção? E se você disser que corrupção é marca de um povo específico, de uma cultura específica, você também vai identificar em você pequenos atos de corrupção. De onde que eles vêm? Então essa é uma realidade da qual ninguém se salva. E o apóstolo Paulo percebeu isso. E ele percebeu isso, irmãos, devido à grandiosidade da mensagem que ele pregava e dos efeitos que ela causou. Por que Paulo escreveu que o Evangelho derruba barreiras? Porque eu quero lembrar isso constantemente para você. Quando Paulo chegou em Éfeso, nós tínhamos uma cidade, conforme o relato de Atos 19, que, primeiro, era uma cidade que estava envolvida com todo tipo de filosofia. E, em segundo lugar, Éfeso era uma cidade extremamente dada ao misticismo. Era uma cidade que consumia, em larga escala, livros de magia. Seria comparável ao que, dentro do nosso país, nós podemos observar nesse sentido. O Brasil é um país altamente místico. E sabe como é que eu sei isso? Porque várias vezes você mesmo, quando ouviu uma notícia ruim, já fez assim. Por que você faz isso? Ah, é cultural. Não é cultural. Sabe o que é isso? É aquela filosofia que, quando você estiver precisando, qualquer pessoa, qualquer ajuda que você tiver é bem-vinda. É bem provável que algum tipo de crendice, popular ou não, esses dias eu aprendi com o meu futuro sogro uma coisa que eu não sabia. Ele falou que toda vez que você tiver o chinelo virado de boca para baixo, a mãe vai morrer. Eu não sabia disso, eu aprendi com ele. E graças a Deus, e aí a gente pensa assim, poxa, hoje a minha mãe está viva porque eu virava o chinelo. Né? É uma coisa lógica na nossa cabeça. Então as mães que estão aí agradeçam, né, porque os filhos de vocês não viravam chinelo e tal. E quando você vê um chinelo virado na sua casa, saiba, seu filho está bravo com você. Não é isso não. Mas a ideia, meus irmãos, é a seguinte. Você percebe que existem traços ligados ao misticismo dentro daquilo que você observa na sua cultura diária. Você observa isso. Você vê que isso faz parte da sua vida de uma forma normal. Por exemplo, assistindo futebol, numa disputa de pênaltis, um campeonato inédito para o seu time, eu tenho certeza que um dia você olhou e começou a fazer assim.
porque daí o pênalti entrava. Ai, os deuses do futebol, aquele monte de coisa assim, né? Então, a gente vai usando isso. Essa era a realidade de Éfeso, meus irmãos. E quando o evangelho chegou lá, sabe o que aconteceu? Eu vou dizer para você o que aconteceu. As pessoas fizeram uma reunião na praça central da cidade e queimaram os livros de magia. Foi isso que aconteceu lá. Leia Atos 19 e você vai ver. É isso que aconteceu lá. Gentios que nunca tinham ouvido a mensagem do evangelho, revelada para os judeus no primeiro tempo, começaram a perceber que o evangelho suplantava toda a forma de vida, de pensamento que eles tinham. Então Paulo descobriu isso. O evangelho é algo que é extremamente desassociado de qualquer tipo de forma cultural. E o evangelho derruba todas as coisas que em nome da cultura nós construímos, na personalidade que a gente tem e na forma de vida que a gente tem. Se você vive pensando, bom, foi assim que eu fui criado, foi assim que eu aprendi, o evangelho derruba isso. Se você pensou, bom, é porque eu aprendi a ser assim, porque os meus pais, porque... Você pode dar todas as respostas que você quiser. Mas o que o evangelho vai te dizer é que tudo isso é fruto das coisas que moram dentro de você e que escravizam o seu pensamento e a sua mente. Se você não ouve isso, se você não vive isso, você não conheceu o evangelho. Porque isso tira do seu coração o desejo de se tratar. É uma coisa interessante isso, irmãos. A gente gosta de se deleitar dos nossos defeitos. Quem aqui nunca disse uma frase do tipo assim, não, eu falo mesmo. Pessoa que fala para mim, escuta, porque eu não levo desaforo para casa. A gente enche a nossa boca para falar disso. Mas sabe por que a gente enche a nossa boca para falar disso? Porque essa é a sua natureza e essa é a minha natureza. É muito mais fácil ficar ali na sua do que procurar uma mudança. Então a gente não se comporta bem com mudança. Foi isso tudo que o apóstolo Paulo percebeu. Sabe, a única coisa capaz de mudar esse quadro é o evangelho. Foi isso que Paulo percebeu. E aí, conforme nós pudemos ver dos versículos de 1 a 7, Paulo comenta com aqueles irmãos o seguinte: eu pude compreender o mistério de Cristo. Eu pude compreender o mistério de Cristo. Nós falamos no início do culto, irmãos. O amor a Deus é um amor que traz consigo conhecimento e percepção. Foram as palavras que Paulo usou com os filipenses, que não por acaso é a carta que logo na sequência aqui de Efésios está na sequência do livro aqui, dos livros da Bíblia. Por que você acha que isso aconteceu? Porque para Paulo, amor a Deus é um amor consciente. Quando eu amo a Deus, eu estou consciente do porquê eu amo a Deus. E quando eu penso no amor de Deus, eu também sei que esse amor causou algumas coisas em mim. Deixa eu pisar no freio um pouquinho e perguntar para você. Tudo isso que eu estou falando está te parecendo novo? Inédito? Ou é uma coisa que você pode olhar para dentro de você e pensar, realmente, eu experimento isso. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está, em primeiro lugar, nos desafiando nos versículos de 1 a 7. Antes, eu não sabia. Mas agora, quando vocês estão lendo isso, vocês podem compreender como eu consegui entender o ministério de Cristo. E esse ministério de Cristo é tão grandioso que ele abarca os gentios. As pessoas que você julga que jamais poderão experimentar mudança. O evangelho muda. O evangelho muda. O versículo 6 está falando isso. Os gentios são co-herdeiros. Eles são membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Pregue o evangelho e toda barreira de separação e de inimizade vai cair. Isso nos leva a crer que o nosso evangelho, meus irmãos, é um evangelho suficiente para qualquer tipo de classe social. Isso para missões no Brasil é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala do tempo do Novo Testamento, nós falamos de povos que estiveram presentes, que tinham entre eles um modo de cultura particular. Se você mudava de país, aí sim que a cultura mudava. Mas no Brasil as coisas não são assim. Você tem pluralidade de cultura no mesmo país. Nós temos pessoas que pensam das formas mais diversas habitando com a gente, do nosso lado, nas cidades, nos povoados vizinhos aos nossos. Nós estamos aqui numa cidade, mas se você andar 10 quilômetros para dentro, para a zona rural, você talvez veja pessoas que vivem de uma forma totalmente diferente da sua. E aí o apóstolo Paulo era alguém que tinha tanta confiança nesse mistério de Cristo, que quando ele via um povoado distante, ele pensava, todas as demandas daquele povo, o evangelho resolve.
Como que nós encaramos, meus irmãos, a diversidade? É uma inimiga da evangelização? Quando nós vemos que as pessoas são tão diferentes de nós, o nosso desejo de pregar o evangelho para elas aumenta ou diminui? Porque a consequência do evangelho é unificar todo mundo sob uma mesma mentalidade. A mentalidade de que Deus é santo e Ele transforma. Você consegue conceber isso na sua mente a tal ponto que quando você vê uma pessoa que se veste totalmente diferente de você, que vive totalmente diferente de você e que pensa totalmente diferente de você, você consegue quantificar tudo isso na pregação do evangelho? Eu sei como eu vou fazer ela pensar igual a mim quando eu pregar o evangelho para ela. Esses dias, não muito distante desse dia, alguém um dia disse assim: pastor, nós estamos tão perto de uma universidade. Realmente, nós estamos aqui pertinho da Unesp. A nossa cidade tem esse privilégio. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por que será que é tão difícil fazer um trabalho que alcance universitários? Ontem, aqui na reunião da mocidade, nós pudemos conversar um pouquinho sobre essa questão. Quando você chega na faculdade, parece que as coisas ficam mais difíceis. Mas por quê? É porque na faculdade você vai ser introduzido a um mundo que vai fazer você usar a cabeça. Agora, o evangelho, o conhecimento de Deus, dificilmente é uma coisa que faz a gente pensar. E isso é uma coisa complicada, porque quando alguém vem e argumenta algo com você, a gente morre. Não sabe justificar as coisas. E conhecimento do evangelho, meus irmãos, amor a Deus, tem que ser questionado no ambiente onde não há evangelho. Nós vivemos num mundo onde as pessoas vão dizer assim, falamos isso um pouquinho de manhã também, não, eu sirvo a Deus da minha maneira, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, eu não preciso da igreja. A Bíblia não conhece outra forma de servir ao Senhor que não seja aquela que tem o evangelho no centro. Sabe por quê? Porque quando você adora a Deus do seu jeito, você constrói barreiras. Agora, quando você adora do jeito de Deus, você quebra as barreiras. Você não pensa numa igreja para cada tipo de cultura, mas você pensa num evangelho para todos os tipos de pessoas. Isso é interessante, porque se você ler o Apocalipse, você vai perceber que o autor, que é João, faz uma descrição do povo aos pés do Monte Sião, que é bem interessante, né? São pessoas de toda tribo, toda raça, toda língua, toda cor, toda etnia. São várias as palavras, mas a ideia é, são culturas diferentes, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Essa é a cena que Apocalipse mostra para nós. Meus irmãos, nós não podemos nos fazer pessoas que restringem a pregação do evangelho motivados por esse tipo de barreira. Mas para que você possa superar esse tipo de barreira, você precisa entender, se a barreira existe, é porque existe também inimizade contra Deus naquele coração. Isso é o que Paulo está falando dos versículos de 1 a 7. E ele termina no versículo 7 a argumentação dele nesse primeiro ponto, dizendo assim, do qual, ou seja, deste evangelho, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Esse finalzinho para mim é uma coisa interessante, porque Paulo chama o poder de Deus de força operante. E em que sentido essa operação do poder de Deus se dá? Em que sentido você vai ver Deus agindo operosamente na vida das pessoas? É isso que Paulo vai passar a pregar a partir do versículo 8 até o versículo 13. Sabe como é que, meus irmãos, a força operante de Deus se manifesta? Sabe quem detém o poder de Deus, que é descrito aqui por Paulo? Ele vai dizer quem. E ele vai dizer quem nos seguintes termos. Perceba só. Versículo de número 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você viu que os lugares celestiais já apareceram em 2 outros lugares da carta aos Efésios. Ou melhor, em 3 outros. No capítulo 1 apareceu 2 vezes. E esses lugares celestiais, de acordo com Efésios 1:3, são o lugar
aonde Deus nos abençoa com as bênçãos espirituais. O versículo 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe como isso aqui é interessante. O que é bênção espiritual? Aí você pode dizer assim, bom, bênção espiritual é tudo aquilo que não é material. Errado. Bênção espiritual não é o contrário de bênção material. Mas bênção espiritual, na linguagem de Efésios, é tudo aquilo que vem do Espírito Santo. Por isso que é espiritual. Então, meus irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Em Cristo Jesus, o Espírito Santo já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa missão. E sabe o que Deus nos deu que nos capacita a cumprir a nossa missão? A resposta é uma só: Evangelho. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí você vai ver Paulo desenvolvendo esse argumento, dizendo assim: é na igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Irmãos, todas as vezes que nós pensamos na igreja, nós pensamos num ajuntamento, nós pensamos numa reunião, nós pensamos num lugar onde você pode conhecer outras pessoas. E é bem provável que quando você faz uma propaganda da igreja, você primeiro olha para o público, você primeiro olha para as pessoas e diz assim, bom, ali tem acho que 2 ou 3 que eu gosto, que eu me identifico, então aquela é uma igreja que eu gostaria de frequentar, porque lá as pessoas... Perceberam? Quando a gente pensa em igreja, a gente sempre pensa nas disposições que mais atendem às nossas preferências. Então, você vai ter igreja em que as pessoas ficam bastante de pé, ou igreja que as pessoas não levantam, igreja que tem 10 músicas na liturgia, igreja que não tem música, e assim por diante. E nós vamos criando essas coisas com base nessas preferências. Todas as vezes que nós pensamos em algum tipo de programação, e eu vou bater bastante o pé em relação a isso aqui com vocês, nós pensamos em algo assim: o que nós podemos fazer para atrair? Então veja a inconsistência da lógica. Você chama um escravo do pecado, pergunta para ele o que ele gosta e enche a igreja disso para que os escravos do pecado venham e continuem a ser. Isso é uma inconsistência que o evangelho não permite, meus irmãos. Quando o assunto é igreja, nós não estamos falando de nada que não seja relacionado à sabedoria de Deus. E o texto chama essa sabedoria de multiforme. Por quê? Não porque ela se manifesta de várias formas, mas porque ela penetra em todos os contextos. Elas servem para todas as pessoas. Porque a igreja tem o poder de Deus operante dentro dela. Quando a gente pensa em igreja, nós temos que pensar em igreja, meus irmãos, da mesma forma que o evangelho pensa. Então, todas as vezes que a ideia de igreja for uma ideia que começar a surgir no seu coração, do tipo, qual é a igreja perfeita? Você vai começar a identificar a igreja perfeita de acordo com seus critérios pessoais. Nós temos a tendência de fazer isso porque o nosso coração é enganoso. Então, quando eu imagino uma igreja boa, eu penso numa igreja boa como sendo a igreja que tem tudo que eu gosto. Inclusive, se um dia você quiser fazer uma pegadinha para mim, quiser encher minha paciência, é só você um dia chegar para mim lá na porta e falar assim: nossa, pastor, hoje parece que o culto estava manco, né? Não teve louvor. Se às vezes acontecer do pessoal não puder ensaiar e tudo, e aí não ter esse momento aqui, olha, não diga isso não. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de pensar que louvor é a música. Então, quando não tem música, não teve louvor. O que a gente ficou fazendo 1h30 aqui, né? Adorando quem? Louvando a quem? Então, veja como essas ideias estão sendo impregnadas na sua cabeça. Nós aprendemos e nós estamos numa cultura que analisa a igreja pelo gosto pessoal. Mas quando Paulo fala do mistério de Cristo, Paulo fala de algo muito grandioso. E esse grandioso é grandioso porque Paulo entende que ele se aplica em toda situação, porque a igreja tem esse poder por parte do evangelho. Irmãos, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que quando nós estamos diante da igreja, nós temos que pensar em uma coisa: sabedoria de Deus. E usando uma fórmula básica lá de Provérbios 1:7. Qual é o princípio da sabedoria? O pessoal não acho que faltou na escola dominical, né? Mas enfim. Qual é o princípio da sabedoria segundo Provérbios? O temor do Senhor.
É isso que você aprende na sua igreja? Porque se é isso, então ela é uma igreja autêntica no ponto de vista da Bíblia. Se não é, você pode fazer o que você quiser. Você pode tirar os bancos, colocar os bancos, pode tirar as cadeiras, colocar as cadeiras, colocar a música, tirar a música, pular, ou ficar de pé, ou sentar, mas você não fez parte, e não faz parte, e não quer fazer parte de uma igreja verdadeira no ponto de vista de Deus. A igreja verdadeira, meus irmãos, no ponto de vista de Deus, é um santuário. A gente falou isso quando estávamos expondo o capítulo 2. O versículo de número 21 do capítulo 2 fala assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja verdadeira de Cristo é uma igreja onde as pessoas estão reunidas para ser santuário ao Senhor. Então, se por acaso você anda meio descontente com a sua igreja, é só você pensar no seguinte: a igreja é analisada de acordo com qual ponto de vista? Quando você pensa em igreja, você está pensando no quê? Nos eventos, no entretenimento ou na pregação do Evangelho? Que tipo de igreja nós estamos interessados em construir, meus irmãos? Até porque o texto deixa claro que nós não somos um edifício pronto. Nós somos um edifício em construção. E o fato de estarmos em construção implica no fato de que ainda temos um caminho longo e árduo para o nosso aperfeiçoamento. Agora, se você quer se aperfeiçoar na presença de Deus, o lugar certo para isso é a igreja. Quando você se julgar suficiente demais para qualquer lugar e para qualquer igreja, você vai perceber que aperfeiçoamento não é algo que faz parte da sua cultura e do seu objetivo diante de Deus. Mas nós estamos indo na igreja como quem vai no cinema. A gente paga uma entrada, a gente come uma pipoquinha, come um chocolatinho, e no final a gente diz assim: não gostei. Ou, não gostei, vou voltar. Não é isso que nós temos que pensar, meus irmãos, quando o assunto é a igreja. Então, se você quer, de fato, fazer parte de uma igreja de Deus, sabe do que você precisa? Você precisa entender que o meio pelo qual as riquezas de Deus se fazem conhecidas é o Evangelho. É o poder, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz aqui, o poder, a força operante do seu poder. É isso que eu quero ver dentro da igreja. Eu quero ver barreiras sendo quebradas. Eu quero ver muros sendo destruídos. Eu quero ver paz com Deus sendo manifestada na vida das pessoas. Eu não quero ver pessoas que vêm e que saem do mesmo jeito, mas se entretêm, mas gostam, mas têm um momento bom na sua semana. Eu quero ver pessoas que aprendem a temer a Deus. Com a devida ressalva, temer a Deus não é respeito, não. É medo, sim. Eu tenho plena consciência, irmãos, que dentro do formato confortável de ser igreja, o temor não é uma coisa contemplada. E sabe por que não é? Porque temor a Deus necessariamente leva ao confronto e ao conflito. E aí a gente volta lá no começo do argumento. Eu identifiquei as coisas que eu não gosto em mim, e eu tenho dois caminhos. Ou eu mudo, ou eu me conformo com isso. Qual desses dois caminhos você acha que é o caminho que você tem seguido hoje em dia? Se você quer construir uma igreja, um santuário, o caminho para isso, meus irmãos, é o poder operante de Deus no Evangelho. O santuário está sendo construído, ainda não está pronto. E é isso que nós podemos concluir com base nesse texto. E veja, o apóstolo Paulo crê que isso é tão importante que ele encerra essa parte com 2 versículos, 12 e o 13. O 12 diz assim: pelo qual nós temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. O apóstolo Paulo era alguém que se via motivado a pregar essas verdades. Por quê? Porque ele era uma pessoa que sabia do poder que o Evangelho tinha. E aí no versículo 13 ele diz assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Em outras palavras, ele diz assim: gente, não deixem de orar, não deixem de buscar, não deixem de incentivar aqueles que lutam pela transformação que o Evangelho é capaz de dar. E para que a gente possa terminar isso de uma maneira bem honesta para com o texto, eu gostaria de perguntar para você: faz quanto tempo que você está orando pela conversão de alguém? Faz quanto tempo que o desejo de mudança é algo que faz parte das suas orações em relação a alguém?
E eu quero dizer uma coisa a você: não tem oração mais difícil de fazer do que a oração pela mudança de alguém. Porque os fatos nos desanimam. Porque as pessoas que nós julgamos capazes de mudar por elas mesmas não conseguem. Porque as pessoas até têm pequenos avanços, mas cada passo para frente é 3 passos para trás. E a gente olha para isso tudo e pensa, não dá, não tem jeito. Mas, meus irmãos, o Evangelho é um lugar que flui através da igreja. É a força operante do poder de Deus. E olha, se a sua oração é por salvação, então este é o lugar onde você nunca vai poder parar de orar. O apóstolo Paulo escrevia para as igrejas que ele se correspondia, dizendo assim: gente, eu sou um prisioneiro do Senhor, eu passo por tribulações do Senhor, mas não se preocupem com isso. E eu, ouvindo um palestrante que eu gosto bastante, e que tenho lido e traduzido bastante coisa dele, que se chama Matt Chandler, ele um dia disse assim: o apóstolo Paulo era um homem extremamente interessante para o tempo dele. Sabe por quê? Porque um dia disseram para ele assim: você vai matar os cristãos, nós estamos dando permissão, nós estamos dando carta para você ir lá e arrasar a casa das pessoas. E de repente, a luz de Cristo brilha sobre ele e ele muda o coração dele. Aí o apóstolo Paulo, de perseguidor, passou a ser alguém que era perseguido. E ele pregava com um clamor tão grande para as multidões que era impossível pará-lo. Aí um dia falaram para ele assim: Paulo, se você não parar de falar essa mensagem, nós vamos te matar. E o apóstolo Paulo dizia: podem matar, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo de fato morreu. Mas o evangelho dele, meus irmãos, está aqui. Lembre-se do que Isaías disse para nós: a florzinha nasce, cresce e seca. Nós somos a erva que nasce, cresce e seca. Mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Portanto, se você quer, e você só pode querer isso mediante o Espírito Santo, se você tem procurado uma oportunidade de mudança, eu quero dizer para você nessa noite: você está no lugar certo. Mas se você quer ser igreja baseada em qualquer outra coisa que não seja isso, você veio ao lugar errado. Em qual desses 2 segmentos você pode e se considera hoje dentro? Que tipo de igreja você já está construindo? Que tipo de edifício você é parte hoje? De um edifício que cresce para a glória do Senhor? Ou de um edifício que quer qualquer coisa, menos o confronto, a mudança e os outros efeitos que o Evangelho traz? Irmãos, hoje é o momento onde nós podemos parar e participar de um mistério, de um símbolo da graça de Deus. Fazer parte dessa mesa e não desejar a mudança que o Evangelho traz é algo que não tem sentido. Que para você nessa noite, a mesa do Senhor não seja um ritual, mas seja uma esperança viva em Cristo Jesus de mudança. Que Deus os abençoe. Eu queria chamar os nossos irmãos presbíteros para vir à frente, todos eles, e enquanto os nossos irmãos...